Porque quando eu vejo esse tipo de matéria que a gente vai ver agora, eu vejo o pontinha da unha cortada de Deus. É muito pouco diante de tudo que ele é, de tudo que ele significa, e que a gente sabe que vive aqui dentro. E tem lampejos como, por exemplo, essas fotos e essa descoberta do Hubble, do telescópio Hubble, que descobriu uma nova galáxia. E isso mostra um pouquinho do jardim da criação e da construção de Deus. Eu sei que você, Caio, também fica feliz de ver esse tipo de matéria, então por isso eu separei para a gente ver um pouco hoje à noite e pensar um pouquinho no significado, no tamanho do Deus que a gente reduz tanto do nosso tamanho, do nosso problema, do nosso dia a dia. Ontem um irmão me mandou essa matéria aí cedo e eu vi, e aí respondi para ele: oba, o universo ficou maior. Porque no tempo de Abraão só dava para contar 3.000 estrelas no céu humano, sabia? A olho nu nos dias de Abraão. Eram 3.000 estrelas que se contava naqueles dias, que se podia divisar. Até este século passado, a gente iniciou o século XX louvando a Via Láctea, que era o que existia, era a Via Láctea. De lá para cá, a Via Láctea virou uma coisa de farinha láctea. Isso. Não é? Virou um grão de farinha láctea na láctea. Porque só cresce, 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 cresce. E o Criador fica extraordinariamente mais chocante, mais indevassável. E olha, esta é a criação. Que dizer do Criador, senão que dele não se tem nada a dizer? Porque, como disse Paulo, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da santidade de Deus. Quem foi que conheceu os seus pensamentos? Cada coisa nova que a gente vai descobrindo, a gente vai vendo um pensamento de Deus que ele não fez questão de contar para ninguém. Quando a gente mergulha nas regiões abissais dos oceanos e encontramos, ou dentro de grutas nunca visitáveis, entes, criaturas presentes ali, que eram só de Deus. E ele não disse: isso aqui eu fiz para o homem conhecer, senão ele botava tudo num zoológico. É porque, na realidade, nós estamos aqui para cuidar bem do que a gente consegue enxergar, mas temos que guardar no coração essa alegria de que ao Senhor pertence a terra, o mundo, o universo e tudo que nele se contém. Todas as coisas louvam o nome dele. Se os nossos ouvidos se abrissem, a gente ia ouvir essas estrelas cantando, todas as músicas, como a Bíblia diz, as estrelas cantam. Hoje a astronomia sabe que elas emitem sons. A gente pode até masterizar e fazer uma coisa extraordinária de tais sons. Imagina todos os sons do universo, todas as vibrações, todas as cores, tudo que está acontecendo, e eu não tenho nem condição de imaginar. Isso tudo existe nele, e eu não sei nem que tudo é esse, quanto mais ele. Por isso eu só me satisfaço nele quando eu olho bem juntinho de Jesus, e Jesus diz, para quem pergunta: Senhor, mostra-nos Deus, isto nos basta. Aí Jesus diz: olha bem nos meus olhos, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Os cristãos não entenderam ainda que esse universo, todos esses universos existem em Jesus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. E nele são todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então, adore a Deus. Mostra pra gente, Flávio. Astrônomos conseguiram imagens das áreas mais distantes do universo já registradas com o telescópio espacial Hubble. Eles identificaram 6 novas galáxias que se formaram apenas algumas centenas de milhões de anos depois do Big Bang. O novo estudo, realizado por especialistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia e da Universidade de Edimburgo, na Escócia, também atualizou a estimativa de distância de uma 7ª galáxia, colocando-a em uma posição ainda mais distante no tempo do que qualquer outro objeto já identificado até então.
A galáxia foi localizada a uma distância equivalente a quando o universo tinha apenas 3% de sua idade atual. A nova pesquisa com as imagens do Hubble dá a ideia mais clara de como foram os primeiros anos da história do universo. As informações dão apoio à ideia de que as primeiras galáxias aglomeraram suas estrelas de uma forma mais suave, e não necessariamente em uma explosão súbita. Essas descobertas fazem parte de um projeto chamado UDF-12, que se concentra sobre uma faixa pequena do céu, na constelação Fornax. O Hubble tem analisado este local desde 2003, tentando formar uma imagem dos objetos cuja distância da Terra é tão grande que a luz deles chega até aqui em quantidades minúsculas. A luz vinda dos objetos mais remotos teve seu início como uma emissão ultravioleta e em seguida foi esticada pela expansão do universo até se transformar em infravermelha. Pelo fato de ter sido necessário tanto tempo para que essa luz nos atingisse, as observações do projeto estão na verdade olhando para o passado. Os objetos captados pelo Hubble estão tecnicamente localizados em uma faixa de período de tempo que vai de cerca de 600 milhões de anos a 380 milhões de anos depois do Big Bang. Atualmente, pesquisadores sugerem que o Big Bang ocorreu há cerca de 13,77 bilhões de anos. Ou seja, a preciosidade dessa descoberta é porque até aqui ela é a olhada mais profunda do passado, tendo o Big Bang como referência. O universo com 3,7 bilhões de anos de existência, algo que aconteceu há 300 milhões de anos depois do Big Bang, é uma coisa primeva, praticamente do ponto de vista universal. É isso que eles estão explicando para nós e que você explicou tão clara e nitidamente. E é só um pedacinho, né, Caio? É um pedacinho de nada da criação. A gente ainda tem tantos limites para observar isso. E enquanto a matéria passava, eu imaginava aqui que, e não sei como pensar assim, mas tem tanta gente que vê esse tipo de maravilha e se sente prensado contra a parede, acha que isso tem alguma contradição com a criação de Deus, com a palavra de Deus. Seria tão bom se as pessoas abrissem os olhos e ao invés de dúvidas e de tentativas de respostas e de argumentos, a gente visse isso de joelhos e com gratidão. Pois é, eu não consigo entender como é que existem pessoas que dizem que creem e que conhecem a Deus e que não celebram todos os achados da criação, sejam eles quais forem, são oriundos e provenientes das mesmas mãos que me fizeram. Então meu coração só se enche de alegria, de louvor, de gratidão. É uma espiritualidade que vai se dilatando em consciência, em percepção, que vai se redimensionando, que vai se desmediocrizando, que vai perdendo aquele minimalismo reducionista que não permite a gente jamais enxergar como, sendo Deus como Deus é, e sendo Ele grandioso, indescritível, imensurável e absoluto em amor, sabendo nós disso e tendo nós a revelação de como é o caráter dele expresso em Cristo, como é que a gente pode então conceber coisas tão extravagantemente ridículas acerca de Deus? É só porque houve um trituramento mental, um impedimento, uma incapacitação, um véu, uma burrice diabólica implantada na mente, no espírito, no discernimento que as pessoas poderiam ter e desaprenderam e não o possuem.